gente, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vou falar rapidinho com vocês sobre uma coisa que pra mim é um gatilho, que é a autoestima da mãe, né? Assim, é muito difícil pra gente que é mãe, a gente ter autoestima, né? Eu falo isso não só por mim, porque eu sempre tive dificuldades com a minha autoestima, gente. Quando eu era magra, maguérrima, assim, eu era muito magra, do tipo assim, sabe? Dava pra ver meus ossos praticamente, eu me achava gorda. E aí depois que eu engravidei dos meus filhos, né? O Thomas assim foi até tranquilo, eu engordei bastante a gestação dele, só que assim, a minha médica da época, ela ficava muito focada nessa questão do peso, sabe? E eu até não ganhei tanto peso assim na gestação, eu ganhei acho que 15 quilos por aí. Não é tanto peso, né? É um peso até mais ou menos ok. Mas assim, ela focava tanto nessa coisa do peso, e eu já tinha todo esse histórico de, assim, vamos dizer, uma distorção de imagem. Que assim, sabe, foi uma coisa que me pegou muito despreparada, ela focar tanto no peso, e daí eu tive um ganho de peso muito alto ali no primeiro trimestre, eu engordei uns 4 quilos em um mês, depois controlou, né, mas assim, porque eu tava tomando progesterona incha, toda aquela coisa, e aí assim, gente, essa coisa do peso começou a me pegar muito mais. Só que quando o Thomas nasceu, assim, em um mês eu tinha perdido 10 quilos já, e aí depois eu já perdi o outro resto do peso e tudo mais, então foi bem rapidinho, eu voltei, o meu corpo normal, tipo, eu voltei a não ter barriga nenhuma, tudo tava ótimo, né. E aí, eu engravidei de José logo em seguida, né? Eu engravidei de José, eu tava com. O Thomas tava com uns 4, 5 meses por aí. Eu engravidei de José. E aí, quando eu engravidei dele, gente, é a mesma coisa, aquela saga do peso, aquele medo de engordar muito. E eu engordei mais ou menos a mesma coisa, uns 15 quilos, acho que até menos, tipo 14,8, alguma coisa assim, que eu engordei na gestação do José. E assim, gente, quando o José nasceu, o negócio pegou mais. Porque o Thomas era o neném que dormia, né? Eu já contei isso aqui várias vezes. O José não é o neném que dorme até hoje, tadinho. Mas enfim, então assim, eu tive muita privação de sono, eu tive assim, sabe, zero energia, eu tive um puerpério muito difícil. O meu puerpério durou muito tempo, durou 6 meses, assim, de fossa, entendeu? Que eu tava assim na fossa mesmo. E eu nem sequer conseguia pensar. Eu até tentei, assim, fazer exercício e tal, mas eu não conseguia, gente. Eu passava mal, eu não tinha força. Porque, pensa, eu dormia 2 horas, eu durmo até hoje, 2 horas por noite. E aí você vai ter força pra fazer as coisas? Engraçado, né? Muitas pessoas falavam, eu escutava muito isso assim, e eu via muito no Instagram isso, tipo assim, ai, você tá só arranjando desculpas, porque olha essa mãe aqui que levou o bebê na academia. Cara, que lindo, muito bom ela conseguir isso, mas, gente, pra você conseguir levar o bebê na academia tem que ter tanta coisa, sabe? Você tem que saber dirigir, provavelmente, né? Porque, que é o meu caso, eu não sei dirigir. Você tem que saber dirigir pra você poder ir não atrapalhar seu marido pra ele ter que te levar. Você tem que, sabe, ter dinheiro pra pagar academia, dinheiro pra pagar nutricionista, enfim. São muitas camadas. Mas o que eu quero dizer é, a autoestima da gente que é mãe, ela vem muito dessa urgência que a gente tem, eu acho, de querer voltar a ser o que a gente era antes. E não só a gente, mas eu acho que todo mundo ao redor meio que fica cobrando a mãe. Gente, isso é muito chato, né? Assim, o teu neném pode até ser um pouquinho mais velhinho, como é o meu caso, que já tem 1 ano e 3 meses, meu bebezinho, meu mais novo, né, o José. Mas pode ser pequenininho, que as pessoas sempre vão ficar, tipo, meio que pressionando você pra você emagrecer logo, pra você voltar pro teu peso logo, pra você, tipo, ai, nossa, será que já voltou o teu peso? Ai, quanto você tá pesando? Ai, você já perdeu peso? Ai, não sei o quê. Gente, isso é muito chato, sabe? Porque a gente que é mãe, a gente tá ali, de criança pequena, principalmente, a gente tá tão absorta naquilo. E eu falo assim, gente, da minha circunstância, né? Claro que existem mães que vão conseguir. Gente, tem mãe que vai conseguir ter, seja por ter redes de apoio, por ter o marido que vai cuidar da criança quando ela tá na academia, isso não vai atrapalhar o trabalho deles. Tem uma babá, tem uma avó, tem alguém, ela consegue. E isso é muito louvável, tá? Quem consegue realmente é guerreira, porque não é fácil. E vai ter essa circunstância, mas eu digo a minha circunstância é. Eu acredito que você que tá me assistindo vai se identificar comigo nesse sentido, que é o quê? O meu marido trabalha aqui em casa, né? E ele precisa trabalhar. E ele até me ajuda de madrugada quando eu peço, mas eu evito pedir porque eu sei que isso vai prejudicar ele no trabalho, porque ele trabalha usando a cabeça, né? Ele é programador. Então, ele precisa estar com a cabeça boa, não tá tão cansado assim, pra ele conseguir fazer as coisas. É, Eu acordo muito de madrugada, eu tenho problema com ansiedade, assim, eu desconto muito o que eu tô sentindo ali na comida, de querer comer mais, e principalmente quando eu não durmo bem, eu quero comer mais, aí porque eu não dormi bem, preciso de energia de algum lugar. Chega final da noite, gente, eu tô acabada, assim, quando as crianças dormem, eu não consigo, eu tô acabada, eu não consigo pensar em fazer exercício, mas eu acho que eu vou ter que mudar isso. Mas enfim, vou ter que dar um jeito, em algum momento da minha vida eu vou ter que, né, dar um jeito nisso, mas assim... o que eu quero dizer, não precisa ter essa urgência, sabe? Muitas mães se frustram muito com o seu próprio corpo, do tipo assim, poxa,
eu preciso hoje já começar a melhorar. Só que ela olha pra realidade dela e ela não tem condições disso. Então, assim, se você ainda não pode fazer nada por você mesma, se você não tem essa possibilidade agora, que eu digo, fazer uma dieta, fazer um exercício, se você não consegue fazer isso, fica em paz, sabe? O seu corpo, ele foi casa, ele foi lar, ele gerou, ele nutriu crianças. Gente, isso é maravilhoso. Você foi co-criadora com Cristo, literalmente, assim. Você tava ali ajudando a criar os órgãos, a criar o coração, a criar a pele, a criar tudo que o seu neném tem. Estava sendo feito dentro de você. Então, o seu corpo passou por essa transformação da gestação e tá tudo bem, sabe? Se você não pode fazer nada pra se cuidar agora, calma, uma hora você vai conseguir, uma hora as coisas vão passar. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos, pode demorar 4 anos, mas vai passar. E quando passar, você vai poder voltar a se olhar, você vai poder voltar a cuidar do seu corpo, você vai poder voltar a ter essa autoestima de novo. Só que assim, o que eu acho? É uma coisa que eu tô trabalhando muito em mim mesma ultimamente, assim. Eu fico tão pensando que eu só vou ser feliz de alguma forma quando eu for aquela mãe que é magra, sabe, no fim das contas, né? Aquela mãe que é magra, aquela mãe que malha, aquela mãe que faz dieta e não sei o que e tudo mais. Sendo que, gente, pros meus filhos, de verdade mesmo, e pros seus filhos também, isso não vai importar. Sabe, o teu filho, ele não vai se importar se a mãe dele tá mais gordinha ou tá mais magrinha. Ele é só uma criança, o que ele precisa é amor e presença. É isso que ele precisa, que você ame, que você eduque, que você dê a sua presença. E se tudo que você pode dar pros seus filhos agora é sua presença, tá tudo bem, sabe? Ninguém devia estar te cobrando mais do que isso, porque, gente, ser mãe é uma barra, não é fácil. E principalmente mãe de criança pequena, e principalmente quando a gente tem filhos assim pertinho um do outro, é mais difícil ainda. E assim, tudo bem, um momento, vai chegar um momento que eles vão crescer, que eles vão desfaraldar, que eles vão desmamar, que eles vão passar a dormir a noite inteira, que é o que eu oro pra Deus. Gente, meu sonho, meu filho dormir a noite inteira. O primeiro já dorme, né? O segundo ainda não, mas enfim, vamos rezar pra que durma. Mas enfim, uma hora vai dormir a noite inteira, uma hora você vai conseguir descansar, uma hora, sei lá, sua vida financeira vai melhorar, você vai conseguir fazer uma dieta, você vai conseguir fazer exercício, vai chegar uma hora para que isso aconteça. Vai ter um tempo que isso vai ser possível na tua vida. Pode demorar, mas vai ter esse tempo. Então, assim, não olhe pro seu corpo com uma coisa do tipo assim, eu odeio esse corpo porque eu queria ter aquele corpo daquela mulher no Instagram, daquela mãe do Instagram, porque eu sou preguiçosa, porque eu não consigo. Não olhe dessa forma pro seu corpo. Olhe pro seu corpo como? Meu corpo agora, nesse momento, eu não posso focar nele, porque eu estou focando em coisas muito maiores do que ele, que é meus filhos. A minha circunstância não me permite fazer 3 horas de academia, fazer 50 mil horas de exercício, fazer dieta regrada. Se a tua rotina não te permitir isso agora, fica em paz, entendeu? Claro que tenta dar uma contenção, assim, do tipo, não comer tanta besteira e tal. Tentar, né, comer alimentos melhores, tipo feijão, arroz, né, carne, coisas mais normais, assim, do dia a dia. Tenta focar nisso, mas assim, sabe, sem muita neura, no sentido assim, de, tipo, não vou comer nada, então, porque eu preciso emagrecer, sabe? E é uma coisa que eu tô trabalhando muito em mim, de você aprender a amar o seu corpo atual, porque é o seu corpo que te deu os seus filhos, entendeu? E por mais que a gente engorda, por mais que a gente ganha peso e que isso mexe muito com a nossa autoestima, né? Porque, pelo menos no meu caso, eu sempre fui magra a minha vida inteira. Quando eu era pequenininha, eu era um pouquinho mais gordinha, mas depois eu cresci, emagreci e tudo mais. Eu sempre fui muito magra a minha vida inteira. E como eu falei lá no início do vídeo, sempre sendo muito magra a minha vida inteira, ainda assim eu me achava gorda, gente. Eu me achava gorda. Eu olho minhas fotos hoje em dia lá atrás, eu penso, cara, como que eu me achava gorda? Eu era extremamente seca, assim, seca, sabe? Tinha uma barriga chapada e eu me achava gorda. Então, assim, eu tinha esse problema, assim, e eu acredito que toda mulher tem isso por conta dessa pressão da sociedade, da beleza, da estética, de não sei o que lá. E no meio conservador isso é pior ainda, porque eles associam você a ser magra com virtude, o que uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Uma mãe virtuosa não é uma mãe magra, gente. Uma mãe virtuosa é uma mãe que tá ali pelos filhos dela. Se aquela mãe não pode ter um corpo forte, se aquela mãe não pode ter um corpo magro naquele momento, cara, tá ótimo. Às vezes ela também nem quer naquele momento, ela vai focar naquilo que ela pode, sabe? Escolha suas batalhas. E tenta ficar em paz com isso, porque como eu disse, a gente teve um peso muito grande no nosso corpo, que foi a gestação. E uma gestação não é uma coisa assim simples, né? Leva 9 meses. Você engorda na gestação, o teu corpo muda, os teus hormônios mudam. E aí depois disso a gente tem privação de sono. E privação de sono desregula todos os nossos hormônios. O hormônio da fome, o hormônio da saciedade, desregula tudo. Então assim, tem uma série de fatores que vai fazer com que você não consiga
muitas vezes se cuidar naquele período. E é um período, gente, vai passar, entendeu? Vai passar esse período. Eu acho que é isso que a gente tem que pôr na nossa cabeça. A gente às vezes olha pro nosso corpo e pensa, meu Deus, eu não gosto do meu corpo. Sei lá, eu tô muito barriguda, eu tô muito isso, tô muito aquilo. E esse corpo aqui, vou ficar com ele pra sempre assim, eu não gosto. Gente, é um período da tua vida que você está assim. É um período da sua vida que você não tá conseguindo fazer o que você gostaria de fazer. Mas é um período, vai passar. Os seus filhos vão crescer. E quando os seus filhos crescerem, quando eles não tiverem melhorzinho, aí você foca naquilo que você pode focar no seu corpo. E de verdade, como eu falei, não é sinônimo de virtude você ser magra. E principalmente, gente, a gente tem que parar de se comparar com essas blogueiras de Instagram, sabe? Eu vejo muito assim, eu me comparo muito com blogueiras de Instagram e tal. Mas, cara, elas têm, como eu falei, rede de apoio, não sei o quê. E eu não tô falando isso porque eu tenho inveja delas, não é isso. É simplesmente a realidade, cara. Eu não tenho nada disso, então, obviamente, pra mim vai ser muito mais difícil se um dia eu quiser fazer algo do tipo. Elas têm, então pra elas sim fica um pouco mais fácil. Claro que sempre você vai ter que ter força de vontade, não sei o quê, fazer o seu dever mesmo quando você não tá com vontade, ir pra academia sem vontade, vai ter essas coisas, mas é muito diferente uma mulher que tem alguém pra olhar os filhos, que tem alguém pra tá ali dando esse apoio, que tem dinheiro pra pagar academia, que tem dinheiro pra se deslocar até a academia. É muito diferente pra essa mulher, ela ter força de vontade, do que pra uma mulher que não tem nada disso. Assim, não basta só força de vontade, entendeu? Existem muitas outras coisas que estão por trás disso. Então, se você não é mãe, a minha mensagem pra você é: para de cobrar para as mães perderem peso, cara. Para, entendeu? Deixa a mãe viver a vida dela e focar na vida dela. Quando ela vê que ela pode e que ela vê que ela precisa e que ela vai conseguir fazer, ela vai fazer e vai dar certo e ela vai indo no tempo dela. E se você é mãe e você se cobra com isso, cara, meu Deus, você acabou de ter um bebê, sabe? Você tem criança pequena, você tem filhos, é difícil. Você sabe que é difícil a tua circunstância. Quantas vezes a gente não chega de noite morta, acabada, entendeu? Eu gosto muito de uma figurinha que fala assim, ah, até massa de pão descansa e a mãe não. É nós, entendeu? A mãe não descansa, a gente sofre mesmo, gente. Não é fácil não. Mas assim, entendeu? Então, assim, olha ao teu redor, cara. Você tem tantas coisas pra fazer durante o dia. E por mais que seria maravilhoso você fazer um exercício, seria muito bom pra sua saúde, não sei o que, não sei o que lá. É incrível, é muito bom. Só que se você não consegue agora, cara, não se culpa, entendeu? Você já tá fazendo o trabalho mais importante do mundo, que é cuidar dos seus filhos. É amamentar, é nutrir, é dar banho, é estar ali presente, é tentar dar educação. É você que tá ali, nesse período. Você tá dando presença, você tá dando amor. Às vezes você tem que trabalhar fora lá, você tá se desdobrando em duas pra tentar cuidar dos filhos e trabalhar fora e conciliar tudo isso. Então, assim, cara, meu Deus, sabe? São coisas, assim, tão mais pertinentes que você tá fazendo agora, que essa coisa do corpo, vamos deixar ali no cantinho. Quando der pra gente abrir esse cantinho, a gente abre e aí a gente se cuida, sabe? Como eu falei, claro, você pode, né? Não tô dizendo assim pra você, então coma x-salada o dia inteiro, coma pizza o dia inteiro. Sei lá, não é isso que eu tô dizendo, sabe, gente? Claro que a gente pode tentar evitar comer muito açúcar, evitar beber refri, evitar isso, evitar aquilo, coisas que não são tão saudáveis, tentar ter hábitos um pouco mais saudáveis, assim, na medida do nosso possível. Mas, assim, essa cobrança que a gente tem dentro de nós enquanto mãe não é necessária, de verdade. A gente teve filho, a gente entregou nosso corpo pra Deus, o nosso corpo é resultado do nosso filho, gente. Nosso filho passou pela gente. E como eu falei, os nossos filhos não estão nem aí se a mãe deles é magra, se a mãe deles não é magra, se a mãe dele tem um shape, se a mãe dele não tem shape. Ele não tá nem aí. O que ele quer é presença, é amor, é educação. É isso que você precisa dar pro seu filho, tá? Então, fica tranquila. Todo mundo tá nesse barco, todo mundo que é mãe tá nesse barco. Não adianta. A não ser as que não tem, que não precisam se preocupar com isso, né? Mas as mães, assim, mais normais, assim, tipo, assim, da realidade, sem ser do Instagram, sabe? As mães mais pobres até também, as mães assim que não tem tantas condições financeiras, às vezes até a mãe que tem que trabalhar, enfim, a gente tá junta nesse barco, entendeu? A gente tá junta nesse barco de não gostar do corpo, de achar que a gente devia estar fazendo mais e estamos fazendo menos, de se sentir culpada porque a outra lá consegue fazer e eu não consigo, de achar que, meu Deus, eu vou ficar pra sempre assim, meu Deus, eu queria tanto voltar a ter meu corpo antes, de achar que a nossa autoestima tá tá péssima, assim, que a gente não consegue fazer nada, que, meu Deus, a gente tá junta nesse barco, toda mãe se sente assim. Mas o que eu quero dizer pra que a gente vai ficar focando nisso, sabe? A gente já tem tanta coisa pra se preocupar. Pra
que focar nisso, sabe? Deixa pra lá, tenta focar em, vou comer mais ou menos melhorzinho aqui conforme eu conseguir. E quando você for sentindo que você tá melhorando, que, opa, agora meu filho já não depende tanto de mim, opa, agora já tá dormindo melhor de noite, agora eu consigo um tempinho aqui, aí você vai encaixando um exercicinho de leve, vai ali ajustando um pouquinho a alimentação, se você puder, vai numa nutricionista, entendeu? Mas é aos poucos, gente, né? Tira essa pressão de que tem que ser rápido, de que você tem que voltar teu corpo rápido, de que se você não voltar teu corpo rápido tá errado e não sei o que, e não sei o que lá. Vamos com calma, tá? Porque realmente vai depender muito da sua circunstância e vai depender muito de vários outros fatores. E a gente que é mãe, a gente sabe, né? Eu não preciso ficar falando tanto assim. Se você é mãe e tá me assistindo, eu tenho certeza que você já se identificou com esse vídeo. Então é isso, sabe? Tira um pouco essa pressão. Você não vai ser assim pra sempre, teu corpo não vai ser assim pra sempre. Peso é uma coisa que a gente ganha, que a gente perde, que a gente ganha de novo, que a gente perde, e assim vai. A vida é volátil, as coisas todas são voláteis. E no fim da nossa vida, gente, de verdade mesmo, não interessa se a gente vai morrer um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais magrinha. O que interessa é, a gente deu amor para nossos filhos, a gente deu educação, eles se tornaram boas pessoas, eles se tornaram virtuosos, eles foram dignos do céu, a gente foi digno do céu. É isso que interessa, no fim das contas, sabe? Deus não tá preocupado com quanto você pesa ou não pesa. Se fosse assim, a gente só teria santos no shape. Só santos que vão que iam na academia, que estão no shape, mulheres no shape. E não é assim, não foi assim que funcionou. Madre Teresa de Calcutá não tinha um shape, mas ela tinha um coração incrível e maravilhoso, um coração totalmente dilatado de amor, um coração de quem se doava, de quem superava os limites físicos pela graça de Deus. E ela deve ser nosso exemplo, e não a blogueira do Instagram que diz que você tá inventando desculpa, que é muito fácil, que é só você fazer o básico que funciona e tudo mais. Não, a gente precisa olhar pros santos e ter eles como nosso exemplo e fazer nossas coisas conforme a gente vai conseguindo, sabe? Eu falo isso de verdade, não como alguém quer dizer do tipo assim, então chuta o balde, faz tudo errado e come besteira o dia inteiro, não é isso. Mas é do tipo assim, sabe, vamos ter mais calma, vamos olhar pra essa situação com mais tranquilidade e entender que, de fato, a gente pode não ter o corpo mais bonito do mundo atualmente, a gente pode não se sentir muito bonita atualmente, mas vamos tentar se aceitar e olhar pra isso como, calma, é só uma fase, essa é a minha fase agora, de criança pequena, de mãe de criança pequena, de mãe de 2 filhos, de 3 filhos, não sei, é a minha fase agora, mas uma hora essa fase vai passar, como tudo na vida vai passando, e vai melhorando, vai piorando, e assim vai passar, e quando passar, eu vou conseguir me focar nisso e vai dar certo, entendeu? Então, vamos sempre focar nisso, gente, e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, comenta aqui embaixo, deixa nos comentários o que você pensa sobre isso, tá? E vamos caminhar juntas, gente, vai dar tudo certo pra gente, tá? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!